Oi, amados, a paz seja Jesus, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar a minha e a sua vida nesse dia, amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus por essa palavra. Gente, olha o que o Senhor tem para mim, para sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Que a gente possa tomar posse dessa palavra, que é muito forte, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma situação onde que ninguém gosta de ver, que é tribulações, né? As tentações, as adversidades. O famoso deserto. Hoje a gente vai falar do deserto, hoje a gente vai falar um pouco do vale. E é necessário para que em nós, para que a gente venha aprender, a gente gerar paciência, gerar frutos do Espírito Santo, que a gente passa por esses processos. Aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, também vai dizer assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Amados, é difícil? É difícil. Passar por situações onde que a gente é afrontado, passar por tribulações onde que a gente por mais que a gente sabe aquele momento que a gente tá vivendo tudo conforme o que o Senhor nos ensina, conforme o que o Senhor nos manda, com tudo que Ele nos instrui, mesmo assim parece que tudo vai dando errado. Chega doença, chega tribulação, chega perseguição, tudo parece que vai sendo assim, ó, tudo. Ah, Mônica, mas é porque você não sabe, porque quando assim a gente vive uma tribulação em uma área, mas na outra área a gente não é afligido, pelo menos a gente tem um ponto de apoio, a gente tem um lugar assim onde que a gente possa nos sentir bem, nos aliviar. Mas na maioria das vezes, quando a gente passa pelo vale mesmo, onde o Senhor quer nos ensinar, nos instruir alguma coisa, na maioria das vezes, por mais que seja uma área só, vai ser aquela área que vai abalar todas as outras. Sabe, aquele ponto fraco, aquele calcanhar de Aquiles? Pois é, vai ser nessa área, na maioria das vezes. Não estou falando que necessariamente o Senhor vai agir da mesma forma na minha vida como na sua, mas naturalmente é assim. E aí o que acontece? A Bíblia nos instrui que a gente deve agradecer ao Senhor por passar por essas tribulações. Por quê? Porque ao passar por nossas tribulações, a gente vai gerar experiência, vai gerar paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 6 vai dizer, não vai dizer paciência em si, pelo menos na minha Bíblia não, mas vai dizer que a gente vai, que o fruto do Espírito também é temperança. Então que a gente venha ter paciência antes de agir, antes de falar, antes, sabe, de tomar decisões, que a gente venha ter paciência, venha ouvir a voz do Senhor, falar com o Senhor primeiro, para que a gente venha viver uma vida com o Senhor. E sabe como a gente aprende isso? Passando pelo deserto, passando pelos processos. Quando você tem uma construção muito grande para fazer, se você tem uma construção grande para fazer, você vai chamar quem? Arquiteto, engenheiro, pedreiros, certo? Você não vai chamar uma pessoa, por exemplo, um advogado para construir essa casa, vai? Pois é, não vai chamar um cabeleireiro, uma cabeleireira. Por quê? Porque eles não têm experiência nessa área, certo? Pois é bem assim. E para eles terem essa experiência, para eles poderem passarem por essa experiência, um engenheiro, por exemplo, eles criam vários projetos, mas para ele passar por aquilo, para ele chegar no ponto de aprender e de conseguir criar, ele passou pelo ponto de aprender primeiro, ele passou pelos processos, onde ele com certeza teve noites sem dormir, estudando para fazer uma prova, para a faculdade, para que ele conseguisse chegar onde ele chegou. E assim é na nossa vida, são os processos. Para a gente receber a vitória, a gente tem que passar pelas tribulações. Até porque a gente não é aprovado sem passar pelas provas, não tem sentido. Em Romanos 12, vai nos instruir assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Que a gente venha sempre estar perseverando nas orações. Por quê? Porque o que nos faz ficar nessa situação, passar por esse processo e não cair, não desistir, não dar para trás, não sair, sabe? Não quero mais, não aguento mais, não dou conta mais. Pois é, justamente a oração, quando a gente nos colocamos em posição de aceitar o que vem de Deus. E às vezes a gente acha que viver uma vida com Cristo tem que ser tudo
sabe, tudo indo bem. Porque tudo que sai disso a gente não aceita. E não é. Porque nesses momentos são um momento que somos forjados. Somos forjados para que a gente venha adquirir experiência, que a gente venha adquirir frutos do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a gente fique firme. Em Tiago também vai dizer assim, ó. Em Tiago 1, 2 e 3, diz assim, ó. Meus irmãos, tede gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Em nome de Jesus, que a gente venha passar por essas tribulações, por essas provas, por esse deserto, segurando a mão de Deus e sabendo, tendo a certeza e convicção que isso é só para gerar em nós paciência, para gerar frutos. Em nome de Jesus, que a minha e a sua vida seja alcançado com essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.